Bom, pessoal, estamos aqui gravando agora nossa segunda aula, né, sobre os cálculos aí de densidade, porosidade. Esse aqui é o cálculo de macroporosidade do solo, né? Esse cálculo de macroporosidade do solo, quem desenvolveu foi o professor Rubismar Stolf, né, da UFSCar, lá de Araras, né? Esse professor achou a correlação da porcentagem de areia, densidade do solo com macroporosidade no trabalho dele, né? Esse trabalho já foi publicado numa revista internacional de ciências do solo. É bem fácil de achar na internet esse cálculo. É um cálculo bem fácil e prático da gente utilizar a campo, né? Para a gente descobrir qual que é a porcentagem de macroporosidade que o solo tem. A gente sabe que o problema da compactação do solo é a restrição de oxigênio que a planta sofre pelo perfil do solo, né? A raiz da planta, ela respira muito e ela precisa gastar muita energia para crescer, para se desenvolver, né? Então, ela precisa, a raiz da planta tem uma demanda muito alta de ATP. ATP é a molécula de energia e a respiração da raiz que gera o ATP, né? Que gera energia suficiente para a raiz conseguir se desenvolver, conseguir aumentar, conseguir absorver água, absorver nutrientes, né? Se a raiz não tiver oxigênio, ela não vai gerar ATP. Se não gerar ATP, ela não vai ter energia para absorver nada, para crescer, entende? Então, a gente precisa ter condições físicas no solo favoráveis para que tenha oxigênio suficiente no perfil do solo, para que a raiz consiga absorver água, nutriente em quantidades necessárias para a gente ter uma segurança na produtividade e para que a planta tenha acesso, não tenha problemas de falta de oxigênio no solo. O solo precisa ter pelo menos 10% de macroporosidade. Esse é um consenso aí geral aí, na área da física do solo. Aí, vários autores falam isso, né, que o solo que não tem problema de compactação, ele tem mais de 10% de macroporosidade. Então, o nível crítico de macroporosidade do solo para você ter oxigênio suficiente para a raiz da planta, para ela crescer e para ela conseguir absorver água, nutrientes, seria 10% de macroporosidade. Bom, como a gente descobre a macroporosidade do solo? A gente precisa fazer uma avaliação do solo com anel volumétrico, né? Com anel volumétrico. Fazendo uma estratificação do solo com anel volumétrico, você tira uma amostra indeformada desse solo, você calcula a densidade desse solo e, sabendo a quantidade de areia que esse solo tem, você aplica nessa fórmula matemática que você vai descobrir qual que é a macroporosidade que esse solo tem, né? Qual que é essa fórmula matemática? Você pega 0,693 menos 0,465, multiplica pela densidade do solo, né? Isso você soma com 0,212 multiplicado pela quantidade de areia do solo, né? 0,693, 0,465 e 0,212 são fatores do cálculo, nunca vai mudar esses números, sempre nessa ordem, nunca vai mudar. As únicas informações que vão mudar nesse cálculo matemático é a densidade do solo e a porcentagem de areia, né? Cada solo vai ter uma densidade diferente e vai ter uma concentração, uma porcentagem de areia diferente. Então vamos calcular a densidade, a macroporosidade de um solo que tem uma densidade de 1,35 gramas por centímetro cúbico e tem 19% de areia. Então vamos calcular a macroporosidade desse solo aqui, pessoal. Como é que a gente faz? Vamos repetir 0,693 menos 0,465. Qual que é a densidade do solo? 1,35. Multiplicado por 1,35, somado com 0,212, multiplicado por areia. Esse solo tem 19% de areia, ou seja, esse solo tem 190 gramas de areia por quilograma de solo, certo? Nesse cálculo a gente tem que usar quilo de areia por quilo de solo. Então 190 gramas, para mim transformar gramas por quilo, eu pego gramas e divido por 1000. Então, se esse solo tem 19% de areia, ele tem 0,19 kg de areia, certo? Ele tem 0,19 kg de areia por quilo de solo. Então, aqui vai 0,19, né? Agora, simplesmente, a gente tem que resolver esse cálculo matemático. A gente começa resolvendo esse cálculo matemático por onde? Pela multiplicação, aí depois a gente vai para a subtração e depois a gente simplesmente soma, certo? Então vamos repetir aqui, 0,693 menos
0,465 multiplicado pela densidade do solo, dá quanto? 0,465 vezes 1,35, 0,627, 0,627, né? Mais 0,212 vezes 0,19, 0,04, 0,04. Agora a gente vai primeiro subtrair e depois somar. 0,693 menos 0,627, 0,693 menos 0,696, deixa eu voltar aqui, 0,693 menos 0,627 são 0,06, 0,06 mais 0,04, vai dar quanto aqui? 0,10, ou seja, esse solo aqui tem 10% de macroporosidade. Então, esse solo aqui, desse exemplo, que tem uma densidade de 1,35 gramas por centímetro cúbico, que tenha 19% de areia, ele tem 10% de macroporosidade, ou seja, esse solo não teria problema nenhum de compactação. Aqui a planta tem um suprimento suficiente de oxigênio para desenvolver raiz, para conseguir absorver água, conseguir absorver nutrientes. Se eu alterasse a quantidade de areia, né, aqui, a areia e a densidade do solo são diretamente proporcionais a esse resultado. Se eu aumentar a porcentagem de areia, o que vai acontecer? Esse solo vai ter uma macroporosidade maior, tá bom? Porque a areia é a parte do solo, o mineral que tem no solo, que tem um maior tamanho. Então, a areia é responsável por aumentar a porosidade do solo. Vamos supor que esse solo tivesse 30% de areia. Tá certo? Ou seja, 0,30 kg de areia por quilo de solo. Vamos ver como é que vai ficar nessa fórmula matemática, um solo com a mesma densidade, só que com mais areia. Vamos só mudar aqui. 0,30. Aqui vai dar um pouco mais. Aqui vai dar também. Então vamos simplesmente mudar. Vamos manter a mesma densidade, só que vamos aumentar a quantidade de areia, tá bom? Então 0,212 vezes 0,30, 0,06. Então 0,06 mais 0,06 daria 0,12. Então se eu aumentasse de 19% de areia, se o solo tivesse, se eu aumentar de 19% para 30% de areia, o solo ia ter 12% de macroporosidade. Então você note que quanto mais areia o solo tem, maior teria que ser a densidade do solo para esse solo estar compactado. Por isso que solos arenosos, para mim ter problema de compactação em solos de textura arenosa, a densidade do solo chega até 1,70, 1,80 em algumas situações, quando o solo é muito arenoso. E um solo mais argiloso, para ele ter problema de compactação, dependendo do tipo de solo, com uma densidade de 1,20 ele já estaria compactado. Então, a areia é o principal fator que vai aumentar a capacidade do solo suportar uma densidade maior para ele estar compactado, ou diminuir essa capacidade desse solo estar compactado. Quanto menos areia o solo tiver, menor tem que ser a densidade do solo. Quanto mais areia o solo tiver, maior pode ser a densidade do solo para ele ter, para esse solo ter algum problema de restrição de oxigênio, tá bom, pessoal? Então o cálculo de macroporosidade é assim que se faz, né? O problema da compactação do solo, então, é a falta de oxigênio do solo. E um solo que tem pelo menos 10% de macroporosidade é um solo que não sofre problema com falta de oxigênio e não está compactado, tá bom? Então, em cima desse cálculo de macroporosidade, cálculo de densidade, cálculo de volume de cilindro, de porosidade total, que vai ser o próximo vídeo que a gente vai gravar, vocês conseguem ter uma aula completa para vocês fazer o diagnóstico de compactação das áreas que vocês atendem e das áreas que vocês trabalham, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.